Amados, os irmãos já imaginaram que no meio de tanta correria de final de ano, tantas compras, quantas aqui gastaram um pouquinho de dinheiro aí, por favor, em nome de Jesus, ou até o que não tinha? Aí, tá aqui, ó, levantou as mãos ali. Quantas pessoas neste momento estão viajando, outras fazendo formaturas? Só que muitos não compreendem o verdadeiro significado do Natal. E eu queria hoje ser bem breve aqui com os irmãos, já que a peça eu creio que falou bastante conosco, para que nós possamos conhecer um pouquinho. Quando você ouve a palavra Natal, o que vem à sua mente, irmã? Cristo. Quando nós ouvimos a palavra Natal, o que vem à mente de muitas pessoas? Festas, mesa farta, troca de presentes, passa o ano todo às vezes brigado, né? E às vezes chega no final do ano, se conversa. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, meus irmãos. Qual a sua melhor lembrança do Natal? Você possa olhar para trás e falar assim: esse Natal foi significativo para mim. Se eu fizesse uma pergunta para você agora, complete a frase: Natal é tempo de... O que você responderia? Comunhão? Natal é tempo de... que mais? Salvação, esperança, que mais? Alegria, que mais? Por que será, irmãos, que o nascimento de um menino lá no Oriente Médio, há mais de 2000 anos atrás, ainda é tão importante hoje, irmãos, e tão significativo? Vocês já imaginaram isso? O nascimento de um menino lá no Oriente Médio, há mais de 2000 anos atrás, ainda revoluciona, ainda mexe, ainda muda a vida de muitas pessoas. Por que será que se tornou um feriado mundial, irmãos? Pastor, mas nós não sabemos que dia Jesus nasceu. Eu não estou falando disso. Eu não sei que dia Jesus nasceu, eu fiz teologia, não estudei para isso. Mas o mais importante não é que dia, mas o mais importante é que ele nasceu. E por isso se tornou um feriado. Por isso que muitos se reúnem com familiares, com amigos. Final de ano nas empresas, com fraternização, naqueles trabalhos que fazem. Por que será que tanta festa, irmão? Tanto gasto. Tem gente que gasta o que tem e o que não tem no Natal. Já está no vermelho, o cartão não tem mais limite, mas ele consegue ainda arrumar algo para gastar. Por que será, irmãos, que tanto engarrafamento? Eu não sei vocês, eu não gosto de sair de carro ou de ônibus quando chega essa época do ano, irmãos. Eu acho que nem os motoboy que talvez andavam, talvez um pouquinho mais leve nos corredores, acho que até neste momento vira trânsito. Então, irmãos, eu queria perguntar para você: o que faz o Natal tão especial? O que faz essa data tão especial? Vocês já imaginaram? Já pararam para pensar? E a resposta é, irmãos, o fato é que o nascimento de Cristo é o fato mais importante da história no mundo. Só para que você entenda, é tão importante que nós temos a história que diz antes de Cristo e depois de Cristo, AC e DC. Para você entender que uma criança mudou o planeta. Uma criança que nasceu mudou o calendário. Uma criança, quando chega no final do ano, as pessoas mudam. Irmãos, eu não sei vocês, há tantas vezes tanta hipocrisia, tanta palavra de maldição. Chega no final do ano, é um abraça. Isso é importante, não é ruim, eu não estou falando que é ruim. Porque a gente que conhece o verdadeiro sentido do Natal, devemos aproveitar esta data, para que as pessoas estarão mais sensíveis. As pessoas choram mais, abraçam mais. Aquelas que são mão de vaca até abrem mão e compram um presente do amigo secreto. Compra o presente da família. Então, para você entender que o Natal mexe com tudo, irmãos. Então, amados, o que eu queria dizer para nós aqui essa noite: o Natal foi uma ideia de Deus, nasceu no coração de Deus. Deus planejou como aconteceria, quando aconteceria e o que e de qual forma aconteceria o Natal. Amados,
E desde que foi a ideia de Deus, precisamos descobrir exatamente o que Ele tinha em mente quando fez Jesus nascer. Amém, amado? Deus abençoe. O fato, amados, é que a noite em que Jesus nasceu, Deus enviou um anjo que disse assim: não temas, hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador. Irmãos, não temas, porque hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador. E aquele anúncio, irmãos, do nascimento de Jesus, nós podemos descobrir aqui 3 propósitos nesse nascimento. Vamos abrir em Lucas capítulo 2, versos 8 a 14. Eu vou procurar ser breve, então já vou começar lendo, tá? Havia pastores que estavam, Lucas 2, 8 a 14. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Ou em outras versões, não temas. Eu estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. E de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. E o anjo disse: estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Irmãos, o anjo não fala de uma simples alegria, está falando de uma grande alegria. O primeiro propósito que nós aprendemos no Natal, e aqui eu vou completar a frase para você: Natal é tempo de celebração. Repita comigo: Natal é tempo de celebração. O que é celebrar, irmãos? É glorificar, é ficar alegre, é cantar. Porque vai dizer, irmãos, que os anjos e uma milícia de anjos celestiais estavam dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por eles amados. Irmãos, então todas as vezes que você lembrar do Natal, você lembre: Natal é tempo de celebrar, é tempo de glorificar, é tempo de cantar, é tempo de agradecer. Por isso que nós hoje não temos, não sei se os irmãos perceberam, o nosso culto de domingo é culto de celebração, porque nós nos reunimos na casa do Senhor para celebrar, para se alegrar, para que a tristeza bata em retirada, para que o inimigo bata em retirada. Nós precisamos celebrar a Deus. Por isso que hoje nós estamos aqui reunidos celebrando o nascimento de Jesus. Amados, é tão interessante que há 3 razões para celebrar. João 3,16, vamos lá, todo mundo junto. Porque Deus para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou. Então o primeiro propósito e o motivo do Natal é porque Deus nos amou. Por isso que Ele deu o seu Filho. Então, amados, o primeiro momento e a primeira importância para celebrarmos é porque Deus nos amou. E não é apenas aquele eu amo vocês de qualquer jeito, eu amo o mundo. Não, amados, Ele estava dizendo: é você que eu amo. A Bíblia diz lá em João, 1 João 4,16, que Deus é amor, e por isso que Ele nos amou. Então todas as vezes que você lembrar do nascimento de Jesus, você traga a memória: Jesus nasceu porque Deus me amou. Então, que a partir de hoje, todo o complexo de inferioridade: ai, a pastor não gosta de mim, ai, a irmã Natana não gosta de mim, o meu pai não gosta de mim, que caia por terra, porque a maior pessoa mais importante deste mundo te amou e te ama até hoje. Então, se Ele te amar, glória a Deus. Se o irmão te amar, glória a Deus. Se não amar, tem um Deus que te ama a tal ponto de dar o seu filho para morrer no seu lugar. Ou seja, o que nós aprendemos aqui: se Deus é amor, a natureza de Deus é
amor. O caráter de Deus é amor, amados. O amor de Deus não está baseado no que eu e você fazemos. O amor de Deus está baseado no que Ele é. Você já imaginou que Deus te ama no seu dia bom? Mas Ele também te ama no seu dia pior que você tem na sua vida? Que você pensa em tirar a sua própria vida? Que você pensa em desistir dos seus sonhos, dos seus projetos? Pensa em desistir da vida? Deus te ama nos dias bons, mas também te ama nos dias ruins. Então, amados, nós merecíamos ser amados por esse Deus? Não, mas Ele nos ama. Então nós temos que dar graças a Deus. Então eu vou repetir para você. O amor de Deus não é baseado em nós, mas naquilo que Ele é. Só para que você entenda, Paulo diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a angústia, a tribulação, a fome, a nudez, o perigo ou a espada, altura ou profundidade? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque Jesus nos amou a deixar a sua glória, a nascer numa manjedoura, a morrer numa cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou, e tudo está nas mãos de Jesus. Então, se nós falhamos ou não, o amor de Deus continua intacto. Então é uma grande notícia, não é? Os anjos chegam e falam assim, ó: há uma grande notícia para vocês. Notícias de grande alegria. Segunda razão que eu aprendo aqui, irmãos. A Bíblia vai dizer que Jesus é Deus Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, quando Deus enviou Jesus, e Jesus nasceu numa manjedoura, Ele estava dizendo para vocês assim, ó: a partir de hoje vocês não estarão sozinhos. Eu vou enviar o meu Filho, e Ele estará com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Pastor, mas tem dia que parece que eu oro, Jesus não me ouve. Parece que eu falo, Ele não me ouve. Até nesses dias de silêncio, o Senhor está com você. A Bíblia diz assim: para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Você pode até essa noite falar assim: pastor, eu não estou sentindo a presença de Deus neste culto. Eu não tenho sentido a presença de Deus na sua casa. E eu vou falar para você: a presença de Deus não tem a ver com sentimento. Mesmo que eu e você não sentimos a presença de Deus, a presença dEle é real nas nossas vidas e no nosso meio. Porque tem pessoas que falam assim: eu não estou sentindo a presença de Deus, irmão. Você já ouviu a pessoa falar isso? Né? Irmãos, a presença de Deus não é um sentimento. A presença de Deus é e pronto. Então, mesmo que você esteja naqueles dias que você não sinta, é maravilhoso sentir a presença de Deus, é ou não é, gente? Quando o Espírito Santo vem, a gente chora, a gente pula, a gente grita, a gente ouve Ele sussurrar. Mas vai ter dias que a gente não vai sentir. Vai ter dias que o Espírito Santo não vai sussurrar no teu ouvido. Vai ter dias que você vai orar e não vai ter resposta. Mas mesmo assim, a presença dEle continua sobre a tua vida. Por isso Ele enviou Jesus. Hebreus diz assim, em Hebreus 13:5 diz assim, ó: nunca te deixarei e nunca o abandonarei. O nunca de Deus é igual ao nosso nunca? Porque, irmãos, uma coisa é o ser humano. Ele fala para você assim, ó: sempre estarei com você, nunca vai te abandonar. Irmãos, quando Ele passa naquele dia difícil, ou quando você fala não para Ele, o que Ele faz? Vira as costas ou não vira? Te abandona ou não te abandona? Porque o homem é falho, mas Deus não. Há uma promessa de Deus sobre as nossas vidas: nunca te abandonarei, nunca te deixarei. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Ele vai te levar para pastos verdejantes. Você crê nisso em nome de Jesus? Mas vai ter dias que eu e você vamos passar pelo vale da sombra da morte, né, irmã Leda? Mas o Senhor estará conosco para a glória do nome dEle. Amados,
Isso significa que todos nós precisamos de amigos, de parentes, de vizinhos. Amados, significa que nós principalmente precisamos não só de parentes, de amigos, de vizinhos, mas precisamos de Deus. Isso, amados. E eu não sei se você vai passar esse Natal sozinho. Eu não sei se tem alguém que você conhece que vai passar o Natal sozinho. Ele talvez precise de pessoas, mas a pessoa mais importante que essas pessoas precisam é de Deus. Porque, irmãos, eu não sei vocês, eu já estive no meio de muita gente e me senti sozinho. E já estive em momentos sozinho e me senti abraçado pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, tem uma mensagem que diz assim, ó: perdido dentro da casa de Deus. Às vezes a igreja está lotada, manifestando a presença de Deus, e tem pessoas que ainda se sentem sozinhos. Mas quando a gente entende a essência da vida, a gente pode estar sozinho, mas a gente sente o Espírito Santo nos abraçando, Deus falando conosco para a glória do nome dele. Então, se você está sozinho esta noite, se tem alguém sozinho esta noite, precisa se conectar a sua fé com Deus. Porque é para isso que Jesus nasceu. E a terceira e última razão: no Natal, Deus está dizendo para nós que Ele é por nós. Se Deus é por nós, por isso que Ele enviou Jesus. Por isso que quando o povo está no Egito, não conseguia mais sair debaixo do jugo do faraó, Deus vai lá e levanta Moisés para libertar aquele povo, porque ele não conseguia com as suas próprias forças. Assim somos nós. Por isso que ele enviou Jesus para nascer numa manjedoura há mais de 2000 anos atrás, porque ele está dizendo para nós: eu sou por você, irmã, eu sou na tua vida, eu ajo, agindo eu, quem pode impedir o meu agir? Eu estou no teu propósito, eu estou com você, eu vou à frente, e se eu sou por você, ninguém pode impedir o meu agir na tua vida. Ou seja, Deus não está contra nós. Lembra de uma mensagem que eu trouxe aqui sobre a presença? Nós acabamos de falar, né? Se Deus é por nós, aí nós falamos aquele dia: imagine ter Deus contra nós. Aí é estreito. Não é à toa que Davi, ele não pede nada se não for a graça e o favor de Deus quando ele peca, porque ele sabe que se caísse na mão do Deus irado, o negócio ia estreitar. Então eu queria dizer para você, talvez você passou o ano aí, como o irmão falou aqui no começo. Quem aqui teve um ano difícil? Só levanta a mão assim: pastor, esse ano parece que foi... Só alguns? Nossa, vocês estão bem, glorifica a Deus pela vida de vocês. Irmãos, eu não sei para vocês, para mim não foi um ano fácil. Foi um ano difícil, de muitas lutas. É aquele ano assim que você não esquece. Mas eu quero profetizar algo sobre a tua vida. Levanta, por favor, em nome de Jesus. Este ano foi difícil, foi árduo, duro, mas esse ano foi só para Deus forjar tudo que Ele vai entregar nas suas mãos no ano de 2024. Porque tem coisas grandes chegando para nós em nome de Jesus. Por isso que nós passamos um ano difícil em nome de Jesus. Amados, a grande notícia do Natal é: se Deus é por nós, ninguém será contra nós. É que Ele está do nosso lado e deseja que a gente possa sempre depender dEle. Por isso que Ele diz lá em João 3,17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dEle. Se Deus fosse contra nós, Ele não enviaria essa palavra para nós. Ele diria: eu estou indo aí e vou ceifar a terra. Mas Ele manda Jesus não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Quando Jesus nasceu, há mais de 2000 anos atrás, Deus estava falando para nós: eu não estou contra vocês, eu sou a favor de vocês. Eu estou do lado de vocês. Irmãos, vocês já pensaram? Eu não sei vocês, eu tinha. Muitas pessoas têm medo de Deus. Elas não têm tremor nem temor, estou falando de medo mesmo.
Porque eu ouvi uma história que Deus derrubou um raio ali, que Deus pesou a mão ali. E é tão interessante que tem pessoas, irmãos, quando nós começamos a falar de Deus, elas ficam com medo. Eu já tive essa experiência com algumas pessoas. Só que sabe por que as pessoas têm medo de Deus? Alguém saberia me responder aqui essa noite? Não? Seus erros? Isso aí, irmão. É por causa dos nossos pecados. Porque a Bíblia diz que o nosso pecado nos separa de Deus. Por isso que nós temos medo. Não é à toa que Adão e Eva, quando comem a árvore do conhecimento do bem, do fruto do conhecimento do bem e do mal, o Senhor aparece e eles se escondem e ficam com medo. Até antes eles não tinham medo de Deus, mas quando eles desobedecem a Deus, o pecado entra e agora eles passam a ter medo de Deus. Porque antes eles se reuniam com Deus todas as tardes, eles falavam face a face, mas entrou o pecado e entrou também o medo. Talvez você está aqui essa noite e fala assim: pastor, eu conheço uma pessoa que ela tem medo de sair de casa. Eu conheço uma pessoa que ela tem medo de enfrentar a vida. É porque ainda o pecado está dominando. Ah, pastor, só quer dizer que nós que estamos na igreja somos santos? Perfeito? Não. Eu só quero dizer que nós que estamos na igreja reconhecemos que os nossos pecados são perdoados na cruz. Os nossos pecados são pagos na cruz. Por isso que nós saímos de casa, mesmo depois de uma chuva forte como essa, mesmo talvez a chance de talvez cancelar o culto, mas nós viemos aqui porque nós reconhecemos que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Por isso nós não temos medo. Eu não sei vocês, eu creio que se eu perguntar aqui, a maioria vai dizer: antes de aceitar a Jesus, ou Jesus me aceitar, eu tinha medo da morte. Quantos aqui não tinham medo da morte? Não é isso? E aí a gente conhece Jesus, pastor, então o senhor quer dizer que o senhor quer morrer agora? Não, se Jesus me chamar. Porque a Bíblia diz: viver é Cristo, morrer é lucro. Então a gente não tem medo mais da morte, porque a gente entende que se a gente morre em Cristo, apenas a nossa vida está começando. Por isso que o medo vai embora. Então, amados, se nós entendemos o significado verdadeiro do Natal, de Jesus ter nascido numa manjedoura, numa família simples, humilde, de ter sido perseguido, de outras crianças terem morrido por causa de Jesus, houve um sacrifício, se vocês não lembram. Se a gente entender, irmãos, que Deus é por nós, que Ele está do nosso lado, e esse é o terceiro e último propósito, a gente vai conseguir fazer uma caminhada mais leve, mais tranquila. A gente vai vir para a igreja para celebrar a Deus, glorificando, mesmo passando por muitas lutas. E esta é a boa notícia do Natal. Deus não apenas nos ama, mas Ele está conosco e ainda está em nosso favor, amados. Nós precisamos não ter mais medo de Deus. Nós vamos ter sim, tremor e temor. Isso se chama reverência, respeito. Porque Deus é santo e requer que o seu povo seja santo. Então, se você está aqui essa noite, está com medo de algo, entregue a sua vida a Jesus. Pastor, mas eu já levantei a mão há tanto tempo. Eu não estou falando de levantar as mãos, eu estou falando de entregar totalmente a Cristo. Porque a primeira palavra que o anjo disse a eles foi: não tenham medo. Repita comigo: não tenham medo. Não tenha medo, que Jesus já nasceu, Jesus já morreu, mas Ele ressuscitou, está no trono, governando todas as coisas. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, então no Natal Deus está nos enviando uma mensagem, a seguinte mensagem: você não precisa ter medo de mim, você precisa ter a minha paz, porque o que eu desejo para você é que você seja abençoado, próspero, alegre, feliz. Irmãos, já tentaram imaginar que o Deus que criou o universo e que colocou cada estrela no seu lugar? Quem aqui estuda sabe, irmãos, se tirar um planeta, uma estrela do lugar, o que acontece? Caos. Não é isso? Eu vou fazer a pergunta que eu fiz há muito tempo atrás. Nós estamos aqui adorando a Ele, mas você já imaginou o tamanho do Sol? O tamanho da Lua? O tamanho da Terra? O tamanho do planeta?
Agora imagine esse Deus que criou todas essas coisas com uma palavra. E nós estamos aqui esta noite porque Ele nos permite glorificar a Ele, render toda a honra e toda a glória somente a Ele, amados. Irmãos, quando eu entendo o tamanho e a dimensão de Deus, em um dos seus textos ele fala para nós, a qual o irmão leu aqui, eu vou falar a segunda parte. Ele não vai só repreender o devorador, mas vai abrir sobre nós as comportas dos... Tenta imaginar, irmãos, as comportas do céu. Alguém já tentou imaginar a janela do céu? Irmão, já imaginou um avião? E aqui eu falo para você, uma criança pergunta para um pai: pai, qual é o tamanho de Deus? E o pai leva ele para um aeroporto e chega perto de um avião. Ele fala assim: que tamanho é esse avião, meu filho? Ele fala: enorme, pai, é grande. Aí daqui a pouco ele sai e o filho olha e avista um avião no céu. E aí ele fala: olha lá o avião, que tamanho que está agora? Pequeno. E ele ensina para o filho a seguinte questão: quanto mais perto do avião, maior ele. Quanto mais perto eu e você estamos de Deus, maior será o Senhor nas nossas vidas. Quanto mais longe do avião, mais longe de Deus, mais longe Ele estará. Então que nós possamos refletir esta noite, amados, entender que o próprio Deus veio até nós. O avião que veio até nós. Está entendendo, Ana? Não foi você que foi até o aeroporto. O avião veio até você. E aí eu finalizo. Natal é tempo de... Só alguns irmãos entenderam. Natal é tempo de... celebração. Então quando você sair daqui, continue celebrando o Senhor. Quando for amanhã, continue celebrando a Deus. Depois da manhã, continue celebrando a Deus. Passou dias, continue celebrando a Deus, porque Natal para nós não é um dia. Natal para nós é todos os dias que nós acordamos e temos o privilégio de agradecer a Deus pelo ar que respiramos. E aí a minha pergunta: você crê que Deus ama você ou não? Você crê que Deus enviou o melhor para você? Se você realmente acredita que Deus é por você e não contra você, qual é o pensamento que você vai sair daqui agora? Qual é a atitude que você precisa mudar? O teu comportamento. Agora que você sabe que Deus te ama, e esse é o verdadeiro significado do Natal, como isso vai afetar a maneira de você viver daqui para frente? Você vai continuar, sabe, indiferente? Não vai mudar? Se coloca de pé. Natal é tempo de celebração. Então faça assim uma festa na sua casa, na casa do seu parente. Convidem alguém. Convidem alguma pessoa que você precisa convidar, um parente. Faça assim uma celebração diante de Deus. Mas peça uma palavra. Quando estiverem todos reunidos na mesa, fala assim: eu poderia falar algo rapidinho? Nós estamos aqui reunidos, festa, mas o principal sentido do Natal é o nascimento de Jesus. Aproveite a oportunidade com a tua família e convide Jesus para essa mesa. Convide Jesus para dentro da sua casa. Eu creio que todos vão ficar felizes, vão ficar alegres. Depois faça uma oração, meu irmão, irmã. Sabe, convidando Jesus para morar no coração da família, das pessoas que estão ali. Feche os teus olhos, por favor, em nome de Jesus. Talvez você veja aqui e fale assim: o pastor vai falar de novo sobre Isaías 9, todo ano. Ou o pastor vai falar sobre Lucas 2. Hoje você aprendeu algo diferente, que é tempo de celebração. É tempo de nós celebrarmos o Senhor. Pai, no nome de Jesus nós estamos aqui porque nós entendemos, Pai amado, que Natal não é compras, não é troca de presente, não é Papai Noel. Natal não é simplesmente dar um abraço no único dia, mas Natal
É o Senhor mostrando para nós que nos ama, que enviou o seu Filho amado para nascer numa manjedoura, numa estrebaria. Natal é o Senhor nos dando um propósito, que nós não temos um inimigo que é o Senhor, mas pelo contrário, o Senhor está do nosso lado. Natal é o Senhor nos mostrando que o Senhor é Deus conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É o Senhor nos mostrando que nos momentos bons, nos dias bons, o Senhor está conosco. Mas nos dias ruins, nos dias de dificuldade, de enfermidade, de luta, de tribulação, o menino que nasceu na manjedoura também está conosco. Então nos ajude e nos ensine a celebrar, a glorificar, a engrandecer o Teu nome, papai. A cada dia das nossas vidas, no nome de Jesus. No nome de Jesus.